Então, dando continuidade aqui, agora a gente falou sobre o lado de mover. Na primeira aula não deu para ver algumas coisas, eu vou só recapitular algumas coisas correlacionadas à configuração. Aqui nessa aba aqui a gente consegue fazer alguns controles de configuração em relação à forma em que você trabalha a sua mesa, por exemplo, se é milímetro, polegada. Então, aqui a gente tem algumas, assim, quase nada do que tem aqui eu costumo utilizar, eu deixo por padrão, porque tudo se trata de uma configuração, então geralmente o programa ele já traz uma configuração interessante para a gente começar a trabalhar. Eu tinha vindo em configurações de dispositivo, né? Aqui em configuração de dispositivo não tinha aparecido essa tela, o tamanho da configuração da sua mesa de trabalho, né? A configuração dessa, por exemplo, é 600 por 600, então a gente deixa dessa forma. Essas outras configurações geralmente a gente não trabalha, a gente deixa por padrão também. Tem algumas configurações que a gente geralmente coloca, que a gente usa com um padrão que está no manual. Né? Igual, por exemplo, isso daqui ele não vem no manual, isso daqui a gente que tem que ativar o botão dispara laser. Se ele estiver travado aqui, na hora que a gente for apertar aquele botãozinho de fogo, ele não vai dar o disparo, para a gente poder ver aonde está o foco do laser. E esse botão é muito importante porque a gente usa ele o tempo inteiro para ver aonde realmente o nosso laser está. Né? Então, quando a gente vai aqui, nesse lado em mover e obter a posição, a gente tem aqui o X e o Y, a coordenada, e vamos dizer que ele esteja lá na mesa, ele esteja em 50-50. E aqui condiz com 00. Se eu mandar alguma coisa para baixo, né, enfim, vamos colocar a situação diferente aqui. Aqui está 50-50 e lá no eixo, na mesa está 00. Um exemplo, 50-50, 00. Se eu coloco o meu desenho aqui próximo, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai começar a travar o carrilho, né, a movimentação do cabeçote contra o eixo. Por quê? Porque aqui no programa a gente está aqui e lá a gente vai estar aqui. Então, na hora que eu mandar ele para poder fazer uma gravação, né, um corte aqui, ele vai começar a raspar lá no eixo e vai começar a estragar nossa correia. Então, a gente tem que sempre disparar o botão do laser e conferir, checar onde está a nossa posição do cabeçote em relação aqui no Lightburn, né, em relação ao que está na nossa mesa, porque são duas coisas diferentes, né? A partir do momento em que você coloca, se por exemplo a gente colocar o cabeçote do laser lá no 00 e aqui tiver 00, tudo bem. Mas vamos dizer que você simplesmente desligou a sua máquina na última vez e ela estava lá no centro da nossa mesa. Na hora que você for ligar novamente ela e não mover o cabeçote para o eixo 00, na hora que você for executar algum trabalho, ela vai trabalhar toda desconfigurada. Então ela não volta para o eixo inicial, entende? Quando você vai desligar a máquina, ela não volta para o eixo de origem. Essa daí não é um tipo de CNC, a Tilt Tree Laser ela não trabalha dessa forma. Então a gente sempre usa o botão de fogo para configurar, para a gente ter uma posição exata de onde está o nosso material, né? A gente definir se ele está no esquadro real, que a gente vai. Vou fechar essa tela aqui. O interessante é isso daqui e o tamanho da área de trabalho. O resto praticamente a gente não usa com essa máquina Tilt Tree, porque ela não tem algumas configurações. Ela é uma máquina assim mais rústica, né? Então algumas configurações são bem manuais. Então, quando a gente for aqui, ó, por exemplo, e medir o quadro, esse quadro aqui, que eu tinha falado aqui, ele é para você ver o seu desenho, né? Então, eu coloquei aqui um quadrado. Na hora que eu for bater o quadro, o meu laser, se ele estiver no 00, ele vai movimentar para cá. Ó. Aqui, tem aqui, ó, esse X. Na medida que eu movo o meu cursor, o meu mouse, ele está mudando aqui, ó. Ele está mudando essa configuração. Então, vamos tentar acompanhar por aqui, ó. Ele vai fazer essa movimentação, a coordenada X mudando. Ela vem aqui, ó, ela vai cair aqui em 23, vai subir a coordenada Y, mexeu com a X, porque eu estou movendo aqui na horizontal, vertical Y, e aí ele vai bater aqui e não vai continuar, ele vai vir para cá. Não tem nada aqui, ó, nesse eixo X. Então ele vai vir direto para o eixo 0. Então ele vai mostrar para você que ele está batendo, vai fazer o desenho aqui exatamente nesse perímetro. Na verdade, isso daí é só para nível de exemplificação, tá? Porque quando ele for, realmente, se o seu desenho estiver fora da sua mesa e você for bater o quadro, na hora que você for bater o quadro, a máquina não vai fazer a leitura dos desenhos que estão fora da sua área de trabalho. Então, necessariamente, todo o seu desenho tem que estar na sua área de trabalho, entendeu? Então, se você colocar meio para fora aqui, ele não vai fazer a gravação, não vai fazer a leitura, não vai fazer nada. Você vai bater o quadro, ele não vai identificar. Então, na hora que você botar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai subir aqui e vai fazer a leitura para você ver. Então, você vai pegar o seu material. Vamos dizer que a sua chapa seja desse tamanho aqui, ó.
Eu vou colocar ela aqui de vermelho, só para a gente ter uma noção. E aí, eu quero tirar esse quadrado exatamente nessa posição aqui na sua chapa, né, na chapa. Na hora que você tiver aqui em mover, vamos dizer que você está lá no eixo 00, que é isso aqui, ó. O seu cabeçote está no eixo 00 e você vai ligar a máquina. Você tem que ver se a sua máquina ela vai identificar o seu material, porque você quer um corte exato, exatamente aqui. Então eu vou pegar a minha máquina, né? Vou colocar ela lá no eixo. Aqui, vamos ver se o cabeçote está aqui. Aí eu quero identificar. Aí eu vou pegar o meu cabeçote, vou posicionar mais ou menos aqui na minha chapa, na ponta, e vou apertar fogo. E aí eu vou colocar ele é assim que eu costumo trabalhar, tá? Então eu vou colocar ele exatamente aqui, ó. Eu vou colocar o foco do laser exatamente aqui na ponta. Então na hora que eu colocar ele aqui na ponta, ele vai, eu tenho as medidas da minha chapa, óbvio, né? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele aqui e vou pedir, geralmente eu faço assim com o material, eu rastreio o material aqui no programa para depois colocar dentro do material a arte que eu quero fazer. Então aqui eu vou ter esse material aqui, eu vou pedir para ele apertar o quadro, né? E aí ele vai identificar as laterais, né, do nosso material, né, se for uma chapa, para a gente conseguir fazer esse trabalho e ter exatamente o que a gente quer, que é aqui. Aí beleza, na hora que você for executar o trabalho, eu vou lá e excluo isso, ou eu desativo aqui em corte em camada. Por isso que essa aba é importante. Aqui eu posso simplesmente desativar, aqui ó, desativei, ela ficou meio transparente, que quer dizer que na hora que eu for aqui em laser e der o início, ele não vai executar o trabalho, seja lá qual for, que seja essa linha vermelha. Vai executar apenas a minha arte, que é o que eu queria, porque eu já rastreei o meu material, certo? Então é muito importante. Aí você pergunta, Rafael, e se o meu material ele tiver forma nenhuma? Se o meu material, eu não quero que ele... Não quero rastrear o material. Você fala bem assim, ó, você tem a sua noção de arte. Aqui em cima, a gente tem aqui, ó, as medidas em milímetros do desenho que você vai executar. Aí vamos dizer que o seu material, ele é isso daqui. Eu tenho 148,858 de largura. O meu desenho ele é de 140. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou posicionar esse em relação a esse daqui no centro. Para quê? Para que eu tenha uma folga aqui, para mim não cortar, meu desenho não sair fora do esquadro do material. Então, eu sempre utilizo o centro como uma referência. Mas se eu quiser, enfim, a gente tem várias coisas que podem ser feitas para me replicar, como por exemplo, eu colocar um quadradinho aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui uma largura de 148,58. Vamos colocar aqui 150, só para não complicar a vida. Coloquei 150. Eu quero fazer, por exemplo, 8 quadradinhos dentro desses 150, colocando uma folga mínima. Vamos colocar, a gente tem que ter uma noção de medida aqui também, né? Vamos colocar uma folga aqui de 2 milímetros para cada lado. Então, se a gente for pegar aqui a nossa calculadora, a gente colocar aqui 8 quadrados, né? A gente tem 150 menos 4, que é 2 para cada lado, a gente tem 146. Dividido por 8, a gente vai ter aqui 18,25. Então, se a gente fizer aqui um quadradinho de 18,25, colocar aqui de preto, que a nossa arte é em preto, largura 18, ponto, tem que ser ponto mesmo, não é vírgula não, 25 a gente tem aqui. Aqui eu vou colocar 10 de altura, porque a gente está só fazendo vou colocar mais simétrico aqui, só fazendo uma jogada aqui para a gente entender mais ou menos como a gente trabalharia no nosso material. Então aqui, ó, eu coloquei aqui esse campo de posição x e y é o ponto em que a gente pode configurar isso daqui, tá? Aqui nisso daqui é referência nossa. Eu sempre deixo aqui no canto, porque quando eu coloco aqui no canto, tá falando em relação à minha mesa. Qual que isso daqui, ó? Olha só, vou clicar aqui no meio, olha só que mudou aqui, ó. Isso daqui é o quê? É a posição em relação à nossa mesa no centro, ao objeto em relação ao centro dele, em relação ao início dele. Então eu gosto de utilizar o início dele como uma referência de medida em posicionamento na nossa mesa. Então aqui a gente tem 11,11. O que quer dizer 11,11? Quer dizer que tem 11 milímetros para cá em relação ao início do nosso eixo Y, e em relação ao nosso eixo X também tem 11 milímetros. Tá? Então no X tem 11 e tem 11 aqui no Y. Beleza, Rafael, mas eu quero colocar isso daqui em relação ao material que eu tenho. Então beleza, a gente já colocou aqui, ó, porque a gente tem essa ferramenta que é muito útil, de alinhamento. Então a gente vem aqui, seleciona primeiro a nossa arte, e depois eu seleciono o objeto. E aqui eu vou lá e coloco ele no alinhamento. Se, por exemplo, quero colocar no centro, ele vai lá para o centro. Então eu coloquei aqui à esquerda e coloquei no fundo. Por quê? Eu quero replicar esse quadradinho aqui, com uma folga de 2 milímetros em cada lado. E eu quero um do lado do outro 8 vezes. A gente já fez a conta na calculadora, a gente deu 18,25. Então eu vou colocar aqui, ó, em posição Y. Posição X. Posição X mais 2.
Joguei ele 2 minutos para cima. Aqui eu vou colocar também na Y2, que eu quero 2 minutos de folga para cada lado. E aqui eu tenho uma outra ferramenta que a gente vai estudar mais para frente, que é de repetição. Que isso daqui tem muita ferramenta ainda de criação de vetor, que é bem interessante. Inclusive eu vou só apagar esse quadrado aqui para não dar confusão. Então aqui, ó, peguei esse quadrado, vou colocar ela, clicar essa ferramenta de repetição, vou colocar ela aqui com preenchimento de borda. Ah, tá. Pronto, em relação ao centro. Aqui tá. Bom, então, como eu estava falando, isso daqui foi só uma questão de relembrar. Faz tanto tempo que eu não trabalho com Lightburn. Quando você clica aqui, você aperta aqui em espelhar. Quando você tem a opção aqui, ó, distância de centro a centro e distância entre as bordas. Ó, quando eu coloquei aqui distância de centro a centro, espaçamento X, ele está 18.250. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 20, ele vai deslocar um pouquinho a mais. Ó. Se eu colocar aqui 25, ele vai aumentar mais. Então, eu geralmente, quando eu vou trabalhar com essa matriz, de grade chama de matriz, né? A gente vai replicar o mesmo objeto várias vezes, na quantidade que a gente quiser. Eu utilizo preenchimento entre bordas. Aqui em espaçamento X eu deixo 0, para que ele esteja colado. E aqui eu vou ajustando a medida conforme necessidade. Se eu quero, por exemplo, que entre cada objeto, eu tenha 5 mm de diferença de espaçamento aqui entre um e outro. Aqui eu só vou acrescentando, o resto o próprio programa faz. Nesse caso, a gente tinha conversado que eu colocaria 8, e não teria nenhum espaçamento entre eles. Uma folga de 2 mm de cada lado e uma folga inferior. E aqui a gente está feito o nosso trabalho. Caso eu quisesse replicar isso daqui para cima, mesma coisa. Eu estou aumentando aqui e aí eu consigo um preenchimento. Isso daqui parece muito com aquelas cadernos, aquelas folhas de adesivo, né? Então a gente utiliza essa ferramenta de matriz para poder criar esse mesmo tipo de arte. É bem interessante. Tem um outro tipo de matriz que é a matriz circular. Isso a gente vai entrar mais adiante. Aqui nas outras opções de preenchimento, uma coisa que é meio específico, o interessante é a gente ir brincando com as possibilidades, né? Se eu quiser, por exemplo, colocar tudo em direção oposta, olha o que acontece aqui. Ele vira tudo ao oposto. Se eu quiser dividir tudo pela metade, o que é? Shift by half, dividir pela metade. Quer dizer que em 1, olha só, ele tem aqui na coordenada y uma medida de 15 milímetros. O que quer dizer que eu vou ter 7,5 para cá, 7,5 para cá. Então, passou para o próximo, ele desloca 7,5 para cima. No outro, volta para a origem. E assim por diante. Então, é ir brincando e descobrir isso aqui é bem interessante, né? É uma coisa que, pessoalmente, é bem mais interessante você ver e ir testando. Então, no início, eu tinha revisado isso daqui, tinha colocado como para a gente ter uma compreensão, né, de como funciona esse cabeçalho daqui de cima. Tem essas coordenadas aqui, que é muito importante a gente saber trabalhar com isso, porque se trata do posicionamento, tudo aqui é em relação ao posicionamento do que você quer executar dentro de um determinado material que está dentro da sua mesa. Então você tem que ter 3 orientações diferentes. Uma, o seu cabeçote em relação à mesa, outra, o seu cabeçote em relação ao material, e outra em relação ao cabeçote, em relação ao material e o desenho também. Porque às vezes você está pegando um material que tem, por exemplo, vamos supor que essa bola aqui seja um defeito no seu material. E você não quer trabalhar com esse defeito. Mas você tem a posição dele, um exemplo, né? Estou colocando uma hipótese. Eu simplesmente venho aqui e desloco o meu desenho para cá. Ou eu quero criar isso daqui em matriz e quero fazer isso daqui funcionar. Mas eu quero ter aproveitamento de material. Eu venho aqui e posiciono ele aqui, ó. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar somente essa perda aqui. O resto do material está sendo aproveitado. Então, é uma possibilidade. Então, geralmente, eu gosto de trabalhar com um espelhamento do meu material em relação à minha mesa para a gente ter uma base do que pode ser aproveitado tanto para corte quanto para desenho, principalmente para desenho, né? Então, aqui no cabeçalho a gente tem também as medidas, né? Por exemplo, esse círculo aqui é um círculo de 22 por 22. Se eu quiser fazer um círculo com uma forma mais oval, eu posso aumentar isso daqui, ó. Mas Rafael, se eu quiser manter a proporção, aqui ó, esse cadeadinho aqui, eu bloqueio a proporção de entrada no tamanho numérico. Algumas leituras aqui no Lightburn são em português, então facilitam pra gente. É só colocar em cima que a gente consegue dar uma olhada. Eu quero manter a proporção sendo oval, um exemplo. Na hora que eu colocar aqui 50, se eu colocar aqui 70, por exemplo, eu apertar Enter, a proporção que for aumentada de 20 para 50, bom, não vou fazer essa conta aqui agora, mas acho que para exemplificar talvez seja interessante. De 20 para 50 é de 0.4, então 0.4 vai ser aumentado na altura. Então aqui a gente vai ter um aumento proporcional. Aqui aumentou para 70, ali foi para 30. Voltei era 22. Né? Pode não ser 0.4, talvez eu tenha feito essa conta errada, mas foi para exemplificar como isso aqui é realizado.
então a proporção aumenta. Ah, eu quero que essa bola volte a ser simétrica. Vou colocar a mesma medida de cada, dos dois. A gente tem um diâmetro. Aqui a gente vai lá, trava aqui e configura as medidas que ele volta a aumentar tudo com simetria. Lembrando que isso daqui se trata de milímetros. Se eu sabendo que 600 milímetros são 60 centímetros, então vamos colocar aqui essa circunferência para 600 e eu vou posicionar ela no centro da nossa da nossa mesa. Aqui, ó. Por isso que eu falo que isso daqui é importante, ó. A única forma da gente posicionar isso daqui no centro é trabalhando com a matemática em relação aos nossos eixos. Então aqui eu sei que se a minha circunferência, o meu trabalho, o meu desenho, o meu material, seja lá o que for, ele tem exatamente o tamanho da mesa, é simplesmente eu centralizar o que eu quero na minha mesa, colocando aqui, nessa configuração aqui, ó, vou te dar um exemplo aqui, ó. Tá dando 300 por 300, porque está considerando o centro do meu objeto. Se eu colocar aqui para o início, que é o que eu costumo usar bastante, eu simplesmente coloco 00 aqui, ó, e já mandou. Ele está centralizado na nossa mesa. Então a gente usa isso também para pequenos materiais também. Igual aqui, eu não estou trabalhando com a área da mesa inteira, estou trabalhando com um pedaço da área. Então olha só, eu quero colocar esses três aqui, alinhados novamente. Aqui eu mexi aqui e agora para voltar. Vamos dizer que não dê para me usar esse botão aqui. Eu vou ter que alinhar ele. Uma forma que eu gosto de trabalhar bastante aqui é pegando esses três aqui e eu geralmente agrupo eles. Então eu cliquei com o botão direito do mouse e agrupo. Agrupei esse. E agora eu vou usar a ferramenta centralizar. Lembrando, quando eu vou pegar os objetos, selecionar os objetos para trabalhar com centralização, a gente seleciona o primeiro que a gente quer centralizar, seleciona o segundo, que vai ser a nossa referência, e a gente coloca alinhar centro. Pronto. Mas, Rafael, e se eu tiver esse objeto aqui um pouco para cá? Um exemplo. Como é que eu faço para me alinhar em relação a esse daqui? Bom, eu já tenho informado aqui os grupos. Que eu geralmente, o que eu costumo fazer? Isso daqui é muito criativo, então tem N formas de você fazer a mesma coisa. Você pode pegar aqui o posicionamento e fazer a matemática e voltar para o inicial. Mas eu sei que isso daqui nunca falha. Eu pego a primeira gravura, seleciono a segunda e vou utilizar aqui ferramenta de centralização. Eu vou colocar, como eu quero que ele alinhe aqui, e o meu objeto ele está posicionado à esquerda desse objeto, então eu vou alinhar à esquerda. Ah, Rafael, mas agora a gente não consegue ver o outro. Consegue. Aqui em cima, às vezes não dá para selecionar, tá vendo? Que eu não consigo selecionar ele. Mas se você utilizar o Page Down e o Page Up, que está no seu teclado, o Page Down ele vai servir para quê? Vamos dizer que isso daqui sejam camadas. Né? A gente tem uma camada em cima da outra. Como é que eu faço para selecionar de baixo, sendo que elas estão posicionadas e têm a mesma forma? Então eu utilizo o Page Down para quê? Para poder jogar essa camada para baixo da preferência, como se eu estivesse colocando ela embaixo dessa. Então toda vez que eu for selecionar aqui, essa daqui, eu não preciso apertar mais nada agora, porque eu vim aqui e apertei o Page Down uma vez. Então jogou para trás aqui, agora eu consigo selecionar esse daqui. Ó. Então beleza, a gente fez o primeiro passo que é centralizar a esquerda. E agora, o que a gente faz para poder colocar ela no ponto lá? Eu sei que esse conjunto de quadrado agrupado que a gente tem uma largura de 54,75. Eu vou copiar isso daqui com Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar isso daqui em relação ao meu eixo X e vou deduzir. Simplesmente eu vou deduzir isso daqui. E aí a gente tem a nossa figura inicial. Isso daqui é uma coisa que eu faço, nunca falha. É bem interessante utilizar isso daí porque você nunca vai ter um problema com a sua arte dessa forma. Pode talvez ser um pouco complicado no início, mas com o tempo isso daqui se torna bem mais rápido, tudo uma questão de prática, certo? Então a gente tem aqui em cima também, isso daqui é um percentual em relação à proporção. Então da mesma forma que eu consigo modificar isso daqui, ó, vou tirar o cadeadinho para a gente conseguir colocar isso daqui. Ó, eu tenho tudo selecionado aqui, eu vou agrupar isso aqui. Ó, a nossa medida final agora, o que vai ser? 146. Ah, como é que estava antes? É porque estava tudo agrupado. Ó. Esse canto aqui, ó, 91,25. A altura permanece, porque é tudo o mesmo tamanho. Então aqui eu vou agrupar. Agora eu tenho essa medida do objeto final, 146. Então o que é isso daqui? Ó? Eu desbloqueei o cadeado. Isso daqui é a mesma coisa desse daqui. Ó. Eu quero que esse daqui seja 50% maior do que o outro em relação ao eixo Y, ou seja, a altura. E aí o que vai acontecer? Eu tive um aumento. 50% a mais. Ó, voltei. Então, a altura permaneceu. Mas se eu quisesse manter a proporção para o cadeado, jogo aqui 150
aumentei a proporção em 150%, ou seja, aumentei 50% da proporção anterior, né? Então a gente tem aqui agora também esses quadradinhos aqui, que voltando a falar mais uma vez, isso daqui nada mais é do que a configuração desse posicionamento do eixo x e y. Quer dizer o quê? Eu quero que essa coordenada aqui ela seja referente ao início da minha figura, ao meio do ponto mais baixo da figura, ou o lado direito da minha figura. Aqui, centralizado do lado esquerdo, centralizado em todos os lados, centralizado do lado direito. E assim por diante. Como eu havia dito, se eu colocar aqui no meio, essa medida aqui é a coordenada exata do centro da minha figura, que ela vai estar mais ou menos aqui onde está o meu cursor. Então isso quer dizer que o centro da minha figura ela está em 86 e 57,6. Então eu geralmente utilizo ela sempre aqui, para quê? Para que eu consiga fazer um trabalho mais preciso em relação a posicionamento. O rodar, ele nada mais é do que uma mudança de eu girar a minha figura, né? Então, eu mudei aqui para 90, voltou para 0. Por quê? Porque eu apertei o Enter. Se eu não apertar o Enter, ele não volta. Então, se eu colocar aqui menos 90, não funciona. Ele girou 90 nesse caso, só que ele tem sempre um pêndulo, né? Então, ele vem aqui, pega e puxa ele para baixo, né? Se a gente fizer isso novamente, ele vai continuar descendo, igual uma escadinha, né? Então, fez isso uma vez. O que dá para a gente fazer aqui? Ó? Voltei. Se eu apertar 90 aqui, 90 de novo, aí continua girando. E ele vai descendo. Se eu colocar aqui menos 90, ele vai girar no outro sentido. No sentido da horizontal. Enfim, para exemplificar isso daqui, tá legal, eu vou colocar minha figura novamente. Lembrando, eu posso utilizar também esse daqui, ó. Ele manda para o centro do meu material aqui. No caso, a gente está colocando essa área vermelha como material, né? Mas poderia ser outra gravura, uma gravura dentro da outra, daria na mesma. Isso daqui às vezes é até mais rápido, porque às vezes você tem exatamente um material e você quer colocar centralizado um tipo de gravura. Ponto. Bateu nesse botão aqui e já centralizou um com o outro. Mas aqui nesse caso a gente não quer fazer isso, a gente quer centralizar na parte inferior. Então eu venho aqui em centralizar, aqui a gente tem que centralizar na vertical e aqui na horizontal. Vou na horizontal, coloco ao fundo. E aqui ele está encostado no meu fundo. Eu não quero, eu quero que ele fique com 2 mm de afastamento. Peguei na posição do eixo Y e aumentei 2 mm. Tem a fonte, né? Essa parte da fonte aqui é quando você vai utilizar uma fonte de fato. Então essa daqui é a ferramenta de fonte. Eu venho aqui e coloco, né? Rafael, por exemplo. Aqui, quando eu seleciono aqui, a gente está com a ferramenta mover, né? Eu vou falar na próxima aula sobre todas as ferramentas. Primeiro eu estou falando sobre cabeçalho superior. E aqui, quando eu coloco na ferramenta mover, escrevi, coloco na ferramenta mover e cliquei em cima, a gente consegue fazer a alteração da fonte para o que a gente quer. Nesse caso aqui eu vou manter em Arial, que é o mais padrão. Aqui a altura é a altura mesmo da letra, né, que você quer colocar. Eu quero colocar com 20. Eu quero colocar negrito. Negrito, aumenta, deixa ela mais grossa. Itálico, deixa ela mais tortinha, né? Todas maiúsculas. Quando eu não tenho, nesse caso que eu estou com o Caps Lock ativado, então eu não tenho diferenciação de maiúsculo e minúsculo. Vou apagar aqui só para a gente ter uma noção. Pronto, letras menores aqui na seguida. Se eu quiser tudo maiúsculo, aí cresce tudo com maiúsculo. Distorção, não utilizo. Então é bem literal isso aqui, bem tranquilo de trabalhar. Espaçamento horizontal e vertical eu geralmente não uso, são casos específicos. Não vou passar isso porque eu realmente não uso. Alinhamento central sempre. Isso daqui a gente não costuma utilizar também. Bom, essa daí foi a segunda videoaula, a gente falou sobre esse cabeçalho. Revisando, a gente falou sobre isso daqui. Eu perdi algumas delas na aula anterior, que era sobre configurações de dispositivo. Configurações da máquina eu não cheguei a abrir ainda. Isso daqui a gente utiliza quando a gente está com a máquina conectada, que não é o meu caso agora. Mas geralmente ela vem por padrão. Tem algumas configurações que a gente coloca da máquina lá e já vem na pré-configuração da sua máquina. A gente faz a leitura do manual e ela tem as configurações, a gente só vai lá e configura. No seu caso já está tudo configurado porque eu importei as configurações e exportei para o seu computador, então está tudo certo. E na próxima aula a gente vai falar sobre esses daqui. E em seguida a gente vai começar a fazer vetores, artes, e uma parte para ser praticada. E mais adiante a gente já vou tentar fazer algumas videoaulas com a máquina laser ligada para a gente ter uma noção do que é o trabalho.